Chuvas fortes vão continuar a cair em Cabo Delgado e Nampula até amanhã. Funcionários do Estado ainda não receberam salários de abril devido a problemas técnicos. Igrejas não abriram este domingo no Sri Lanka por recearem novos ataques. Boa noite, bem-vindos ao Jornal da Noite. Chuvas matam e destroem na cidade de Pemba, província de Cabo Delgado. Este domingo, uma criança perdeu a vida na sequência do deslizamento de terra. O fatídico incidente ocorreu na manhã deste domingo no bairro Paquitiquete, cidade de Pemba, quando uma menor de 10 anos, que se encontrava em casa na companhia de outras duas crianças, foi colhida de surpresa com a queda de uma das paredes. Tudo começa com o deslizamento de terra, que de seguida foi embater na estrutura da casa. Na sequência, a casa não suportou o peso da argila e a parede cedeu, vitimando a menor. As crianças já estavam lá dentro, a mãe não estava também a cartar água. Depois, quando viemos, começamos a cavar e conseguimos encontrar duas crianças, estavam vivas, salvamos, e outra criança já estava lá com a parede entalada. Conseguimos cavar e conseguimos apanhar a criança enquanto já apertou a vida. Pronto, levamos a criança, sentilamos, comunicamos a família, chegaram e conseguimos deixar na casa mortuária. Então, logo caiu uma tope ali em cima, para aqui, na casa dela. O miúdo estavam aí dentro. Logo saiu meu marido, entrou ali dentro, apanhou os miúdos, está em cima do coso, matou. Tentaram para lhe tirar, nem conseguiram. Vieram as famílias, vizinhos, ajudaram, logo saiu. A STV procurou pela tia que vivia com a finada no centro de acomodação do Instituto Industrial de Pemba, para onde, na companhia de outras famílias, foi evacuada devido à chuva que cai. Nós estamos aqui no centro de acomodação, mas esta manhã, por causa da chuva, voltei para ver a minha casa. As crianças seguiram-me e foram se deitar lá dentro. Infelizmente, uma das paredes caiu, matou uma das 3 crianças. As outras já no hospital receberam alta. Refira-se que na cidade de Pemba várias famílias continuam nas zonas de risco. Ainda na cidade de Pemba, muitas casas ficaram submersas no bairro Josina Machel. Os bombeiros brasileiros tiveram que intervir para evitar situação catastrófica. Manhã de domingo chuvoso na terceira maior baía do mundo. A chuva que caiu alagou ruas e avenidas, dificultando o trânsito rodoviário. Aliás, por conta disso, o condutor desta viatura não conseguiu evitar o pior por volta das 5 horas, quando alegadamente perdeu a visibilidade e foi embater numa infraestrutura que tinha em vista reduzir os impactos da erosão ao longo da Avenida da Marginal. De seguida capotou e foi parar nesta carteira. Nós descobrimos o carro quando já estava captado aqui, mas os donos dizem que queria fazer ultrapassagem, mas não conseguiu, acabou despistando no riacho. Há uma situação que aconteceu na noite de ontem, por causa desta situação de chuvas intensas, desse ciclone Kenneth. É verdade. E acompanhou as pessoas que estavam no carro, onde foram socorridas, o que foi que aconteceu com eles? E, de facto, as pessoas que estavam lá não eram muitas, quase era uma única pessoa, o dono do carro que estava a conduzir, e não houve nenhum dano contra ele. Com o cair da chuva, muitas famílias ficaram afetadas. No bairro Josina Machel, por exemplo, as famílias foram colhidas de surpresa pelas enxurradas. Estamos mal, meu bem, estamos mal. Já. Não há casa, as pessoas todas já saíram. Como é que estão as casas? Estão estragadas, estão cheias de água no quintal. Sim, estamos a pedir ajuda. Sim. Água chega. Mas começou a que horas? 4 horas. 4 horas, sim. 4 horas. Sim. Foi 4 horas. E alguém está lá, tem famílias ou todos já saíram?
As pessoas estão lá, outras pessoas, nós estamos aqui, já saímos. Sim, todas as coisas já estão estragadas lá. Aqui, bombeiros e mergulhadores brasileiros prestaram apoio de resgate. Aproximadamente mais de 100 pessoas, com certeza nós já tiramos, entre crianças, idosos, tiramos 2 deficientes físicos, agora vamos tirar um senhor que dá debilidade de saúde lá também. Mais de 100 pessoas, com certeza nós já retiramos. Nós chegamos no momento que estava acontecendo mesmo. E qual é o cenário lá dentro? Não entendi. Qual é o cenário lá mais profundo? Qual é a fotografia, as casas, como é que estão? Sim, as casas completamente inundadas, crianças e adultos em cima do telhado, aproximadamente em mais de 2 metros de profundidade já em alguns locais. E vocês vão continuar a fazer este apoio até ao último cidadão aqui? Sim, até o último. Cidade de Pemba continua a registrar chuva intensa. Muitas são as pessoas que procuram os centros de acomodação na cidade de Pemba na sequência das enxurradas. A STV fez uma ronda pelos centros de acomodação para aferir a situação. Em menos de 24 horas, várias famílias, incluindo as que tinham abandonado os centros de acolhimento, retornaram voluntariamente na sequência das intensas chuvas que estão a fustigar a cidade de Pemba desde a madrugada deste domingo. Eu venho aqui porque minha casa caiu. Assim estou assim com meus filhos. Sim. Mas caiu como? Não, como é? Chuva, a água entrou dentro, está ali. Não foi, mas não há maneira. Cheguei hoje e vim porque a minha casa está cheia de água. Sim. E como vai dormir? Vou dormir aqui mesmo, não tenho onde ir. Não tenho como. Conseguiu salvar as coisas? Não. Nenhuma coisa. Conseguiu tirar colchão, esterpe? Nenhuma coisa que conseguimos, só graças a Deus já consegui tirar minhas filhas, mas pelo menos quando eu cheguei, porque são as primeiras pessoas que levaram aqueles de casa quando chegou, levaram 3 minhas filhas, até agora ainda não sei onde eles estão. Quando eu cheguei aqui, procurei com as filhas vizinhas, dizer que estão na expansão. Em casa de quem até agora não sei. A STV visitou o centro de acomodação do Instituto Industrial de Pemba, onde até o final desta tarde haviam dado entrada cerca de 500 pessoas. Bem, nós estávamos no bairro do Aldo Molane, só encontramos lá 10 pessoas que precisavam ser evacuadas, 10 mulheres, 7 crianças, 3 mulheres e 7 crianças, aliás, uma delas grávidas, então trazemos para cá, só isso. Até este momento nós temos 461 pessoas, proveniente do bairro de Josina Machel, Natite e Cariapó e Paquito. Sim. E essas pessoas só entraram hoje? Hoje, sim. Todo este número é de hoje. A maior parte das famílias que deram entrada nos centros de acomodação neste domingo não conseguiram retirar os seus bens antes de abandonar as suas casas, algumas das quais ficaram inundadas. As chuvas fortes vão continuar a cair nas províncias de Cabo Delgado e Nampula até amanhã. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o tempo poderá melhorar a partir da tarde desta segunda-feira. De acordo com o INAM, o ciclone tropical Kenneth deixou várias sequelas de umidade no continente. Por essa razão, a província de Cabo Delgado continua a registrar chuvas fortes, situação que se prevê que melhore a partir da tarde desta segunda-feira. Em Cabo Delgado, a situação continua a cair muita chuva, muita trovada para hoje, até amanhã, mas este cenário vai mudar. Na segunda metade do dia da manhã melhora o tempo. E na zona costeira continua a cair a chuva, vai continuar a cair muita chuva. Hoje, por exemplo, em Cabo Delgado, em Pemba, caiu por aí 170 milímetros em 24 horas, é muita chuva. Vai continuar a cair essa chuva para as próximas 24 horas e vai melhorar para o dia da manhã. Quando se fala de 170 milímetros, numa explicação mais comum, estamos a dizer que caiu 170 litros numa área de 1 metro quadrado. Então é muita chuva. 170 litros numa área de 1 metro quadrado é muita chuva. Na província de Nampula, distritos como Nacala Porto, Monapo, Memba, continuarão a ser afetados pelas chuvas. Nampula, para a zona costeira, também continuamos a ter previsão de chuva. Caiu muita chuva também para o dia de hoje, continuamos a ter essa previsão até o dia da manhã. E depois da manhã já há melhoria tanto em Nampula como em Cabo Delgado. O INAM recomenda a tomada de precauções face aos riscos associados às chuvas, trovoadas e ventos.
Os estragos já se fazem sentir também na província de Nampula. 3 casas desabaram no distrito de Nakaroa. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades assegura que grande parte dos distritos da província de Nampula registraram chuvas fraco a moderado, com a exceção do posto administrativo de Namapa, onde ocorreram chuvas abundantes. O INGC aponta para 3 casas de construção precária que desabaram no distrito de Nakaroa. O que mais nos conforta é que não tem havido ventos com rajadas, são chuvas intermitentes. E por aquilo que são indicações iniciais, não temos assim muitos danos de grande vulto. Há pouco tempo tivemos conhecimento aqui do levantamento preliminar em Nakaroa. Tem umas 3 casas de construção precária que ficaram destruídas. Agora o efeito mais notório é chuvas em regimes fraco a moderado, mas em alguns pontos fortes. Me refiro a Namapa, chegou a registrar nas últimas 24 horas cerca de 120 milímetros. Também na Nakaroa. O INGC continua a fazer trabalho de monitoria. Contudo, continuamos a fazer essa monitoria. A situação de Nacala Velha, no troço entre Nacala Porto para Nacala Velha, não tem muito a ver com o Kenneth, porque o impacto em termos de chuva naquele ponto não é significativo. É uma situação dos desvios que já estão no local já há bastante tempo, só que com pequena umidade, e talvez não temos as causas reais, como é que o motorista parou com o caminhão naquela situação, porque o desvio feito é um desvio muito curto e o caminhão, o que dá a entender é que não conseguiu contornar. Seguimos com outras notícias. O Presidente da República enalteceu o projeto chinês Cinturão e Rota, que visa construir estradas que ligam vários países, mas diz que é necessário terem atenção aos riscos associados. Filipe Nhosse falava durante o balanço da sua visita à China. Mais de 150 países que estiveram aqui, cerca de 37 ou 40 chefes de Estados e de governo, podem ver a dimensão. Tivemos aqui nós, os países africanos, 5 países representados, na opção deles, eles escolheram até por regiões, pelo que estou a ver, mas deu para podermos trocar impressões e tinha temas específicos para discutirmos. Tem que haver ligação entre os países, porque senão, e depois até dissemos que isto faz com que circulem conhecimentos, circule a tecnologia. Na intervenção foi claro de que cinturão e rota é intenção, mas nós temos que cuidar dos riscos que isso pode trazer. E o fato do presidente Xi Jinping ter incluso o debate, o tema que Moçambique abordou sobre o ambiente, é a clareza que tem de que resultados ou consequências colaterais poderão surgir. Temos que ver isto, temos que ver este projeto. É verdade, cada um tem a sua observação. Uns acham que esse pode significar extensão deste país, outros talvez uma maneira nova de levar a riqueza deste país. Que se pense como cada um pensa, e ninguém é proibido de pensar, pode-se pensar. Mas o importante é que é um projeto que está a ser aderido por países, por países que pensam e que têm a sua soberania e que sabem o que querem. São povos que sabem. Então não estou a ver um povo a optar por ser colonizado com muita facilidade. Portanto, sabendo que está livre, então dizer que eu entrego me coloniza, mas não estou a ver. E depois também não é um processo obrigatório, né? Funcionários e agentes do Estado ainda não receberam o salário do mês de abril. Os ordenados deviam ter sido pagos, mas devido a problemas técnicos, o novo prazo é terça-feira, dia 30. O intervalo de pagamento de salário para aqueles que garantem o funcionamento do Estado entre os dias 18 e 28 de cada mês, mas neste mês de abril foi diferente. O salário não será pago dentro desse período. Numa nota de imprensa sem muitos detalhes, o Ministério da Economia e Finanças diz:
Levamos ao conhecimento do público que, por razões de ordem técnica, o processamento de salários dos funcionários e agentes do Estado referente ao mês de abril de 2019, cujo período normal de pagamento é de 18 a 28 de cada mês, esteve condicionado. O documento informa que o novo prazo para que o salário seja pago é até terça-feira. Estão em curso neste momento e durante todo o fim de semana trabalhos no sentido de regularizar a situação, de modo que até terça-feira, dia 30 de abril de 2019, os salários estejam disponíveis nas contas de todos os funcionários e agentes do Estado. O Ministério explica, contudo, que alguns funcionários e agentes do Estado já têm o dinheiro nas contas e o condicionamento afetou apenas as instituições do Estado sem autonomia financeira. A Eletricidade de Moçambique, em Manica, está preocupada com indivíduos que fazem-se passar por funcionários daquela empresa, extorquindo clientes. A EDM apela, no entanto, os clientes a manterem vigilância perante a ação dos burladores. Têm sido recorrentes casos de cidadãos que se fazem passar por funcionários da EDM em Manica, que têm estado a fazer ligações clandestinas a residências privadas de fornecimento de energia elétrica para, em troca, receberem dinheiro. O fenômeno está a atingir proporções que tiram sono à EDM. São esses cidadãos que se intitulam trabalhadores da EDM para manchar aqui o bom trabalho de cerca de 4.000 profissionais da Eletricidade de Moçambique, só por causa do indivíduo que nós nem conhecemos. Em concreto, que tipo de trabalho eles têm estado a fazer? Eles fazem ligações clandestinas, para além de ligações clandestinas, fazem chante nos computadores, fazendo cobranças aos próprios clientes. Face à situação, Eduardo Pinto, delegado da EDM em Manica, deixa um apelo. Todos temos que ser vigilantes. Nós temos uma linha verde para esses casos de denúncia, que é 800-145-145. Qualquer uma dessas atividades que a população tenha dúvida, vale a pena denunciar por esse número, ou mesmo dirigir-se à polícia, ou mesmo à Eletricidade de Moçambique para denunciar esses casos. Só assim é que podemos conseguir eliminar esses focos que mancham aquilo que é o bom trabalho da Eletricidade de Moçambique. O último caso envolveu este cidadão que, intitulando-se de funcionário da EDM, enganava clientes em gondola, o qual foi denunciado e detido pela polícia para a devida responsabilização. O problema de transporte marítimo no Distrito Municipal Canhaca já tem dias contados. A edilidade da cidade de Maputo garantiu que já adquiriu uma embarcação, porém ainda não está operacional. Jovens, adultos e crianças do Distrito Municipal Canhaca juntaram-se na tarde deste domingo no campo Chissano para receber o edil da autarquia de Maputo, Enéas Comis. O presidente da autarquia de Maputo deu a nova que há muito a população esperava, para além de reconhecer muitas das preocupações dos residentes da ilha de Inhaca. Existe o problema de transporte de Maputo, Canhaca, de Canhaca para Maputo Sede. Esse barco já existe, não foi entregue ainda, mas o barco existe e, ao momento oportuno, vai ser entregue. Falou da necessidade da ponte para atracar os barcos. E isso ainda não temos essa ponteca, mas inscrevemos naquilo que eu disse que é o Plano de Desenvolvimento Municipal. A população aproveitou a ocasião para colocar as suas preocupações. Os polícias defendem os turistas de raça branca aqui em Inhaca. O que queremos saber é, os polícias vêm para defender os brancos ou para servir a população? Eu peço ajuda. Estou desde há muito tempo a tentar regularizar o meu terreno. Tenho todos os documentos, taxas pagas e tudo, mas até hoje não tenho pelo menos licença. Praticamente sou uma desconhecida. Temos cruzeiro que nas suas épocas de trabalho tem ajudado bastante aos munícipes. Gostaríamos de ver o imposto do cruzeiro a entrar no cofre do Distrito Municipal Canhaca, pois somos um distrito pobre. A visita de trabalho de Enéas Comis termina na tarde de segunda-feira. O município de Matola já iniciou com a asfaltagem de 4 estradas que vão permitir ligações rodoviárias entre vários bairros, sobretudo ao de Patrício Lumumba. O vereador de Infraestruturas garantiu que as obras estarão concluídas até junho próximo.
Trata-se de vias que vão ligar o bairro Patrício Lumumba aos de T3, São Damaso e Singatela, e a estrada entre os bairros Zona Verde e Manduca, que atravessa o Vale do Infulene, numa extensão acima de 20 km. Este sábado, por exemplo, a STV testemunhou o início do processo de asfaltagem da estrada que liga os bairros Patrício Lumumba-Singatela, que tem 6 km de extensão. Na ocasião, o vereador de Infraestruturas Municipais da Matola destacou a importância destas vias para o desenvolvimento no município. Esta via, ela liga os dois bairros Patrício Lumumba e Singatela com uma extensão de 6 km. O impacto que terá é a acessibilidade, portanto, das populações, portanto, desses dois bairros e os bairros ao longo do traçado da estrada. Questionado sobre a falta de manutenção em algumas estradas degradadas, o vereador justificou alegando que as intervenções são dependentes da época chuvosa. Há estradas que é preciso fazer o tapamento de buraco, portanto o tipo de intervenção é feito normalmente com asfalto frio. Temos estradas, por exemplo, terraplanadas, também fazemos a manutenção, que consiste em terraplanar, portanto fazermos o nivelamento, fazemos recargas de inertes, a compactação. Bom, nós estamos numa fase agora que estamos a sair da época de chuvas, temos vias que estão de facto degradadas, que estão já no nosso plano para intervenção, porque enquanto estiver a chover, pouca coisa pode-se fazer. Nós só vamos garantindo a acessibilidade, a transitabilidade nas vias. Portanto, assim que passamos a época, estamos a sair da época chuvosa, estamos já a desenhar um plano de intervenção para a manutenção das vias. As obras de asfaltagens das 4 estradas estão orçadas em mais de 200 milhões de meticais, provenientes de fundos próprios do município da Matola. Houve precipitação na retirada de pessoas no projeto da ponte Maputo-Catembe, conclui o relatório da CTV. Os instrumentos jurídicos relativos ao solo urbano, ocupação da terra, bem como processos de reassentamento, foram objetos de análise do relatório anual da avaliação ambiental da organização Centro Terra Viva, lançado recentemente em Maputo. De acordo com Yusuf Tankar, coordenador de programas da organização, o relatório da avaliação que incidiu sobre a cidade de Maputo e o município de Boane indica que o processo de reassentamento que tem estado a ser implementado não respeita os direitos das comunidades nem do pagamento das indemnizações, tal como aconteceu na transferência das pessoas a quando da construção da ponte Maputo-Catembe. O que nós notamos no caso da construção da ponte Maputo-Catembe é que houve uma precipitação em retirar as pessoas sem observar os procedimentos legais. De acordo com a legislação nacional, é preciso que haja um processo de participação pública, portanto as pessoas devem ser envolvidas, devem ser consultadas, tem que se criar condições nos locais onde vão ser reassentadas, falo de condições de habitação, condições de acesso aos serviços básicos, em particular escolas, hospitais, acesso à água, mas também devem ter acesso à atividade de geração de rendimento. Outra constatação do relatório da avaliação ambiental tem a ver com a criação dos conselhos autárquicos. Segundo a fonte, muitos dos municípios apresentam problemas básicos decorrentes da falta de elaboração de um plano de ordenamento, o que propicia inundações nos dias de chuva. É por isso que em quase todos os municípios do nosso país, mas muito particularmente os municípios Maputo, Matola, Boane, que sofrem muita pressão em termos de ocupação de terra, temos assentamentos populacionais em zonas inapropriadas, onde anualmente, quando chove, passam por inundações, temos situações de erosão, portanto, que são resultados do mau ordenamento do território. O relatório concluiu que houve nos últimos anos uma evolução no concernente ao quadro legal sobre gestão do solo urbano. Contudo, espera que as constatações feitas possam influenciar nas legislações sobre políticas de terra em curso no país. A comunidade do Regulado de Mapulanguene e uma empresa de fazenda Bavi disputam um terreno de cerca de 300 hectares no distrito de Magudo, província de Maputo. A comunidade reclama não estarem a ser respeitados seus direitos. Quem não tem carro e vive em Mapulanguene, naquelas que já foram conhecidas como terras de Maguiguan, o mítico comandante das forças de Ngungunyan viaja de My Love.
Ao ritmo da estrada de terra batida e esburacada, a equipa da STV percorreu, acompanhada dos parentes de Maguiguane, os cerca de 100 quilômetros que separam a vila de Magude e o posto administrativo de Mapulanguene. São normas costumeiras que regem isto. Não é quem vem administrar que vai fazer a alteração. Quase 122 anos depois da morte de Maguiguane, a história da família permanece intacta, mas mesmo não se pode dizer da permanência dos mucaveles neste local, que pode estar a chegar ao fim para dar lugar a uma fazenda de bravio. A família quer manter sobre sua posse as terras e solicitou em 2016 o direito de uso e aproveitamento de terra, mas este nunca chegou, como mostra esta carta datada de 8 de outubro de 2018. Determinado a permanecer nos quase 300 hectares de terra que detém, para além da discórdia com a empresa interessada nas terras, o régulo levanta um outro problema, que é cada vez mais comum quando se pretende desenvolver grandes projetos: o reassentamento. À medida que as iniciativas de singulares ou empresariais chegam a Mapulanguene, a paz e tranquilidade trazida pelas belas paisagens são trocadas por relatos de episódios cada vez mais violentos, deixando apreensivo a quem aqui nasceu e cresceu e faz desta terra seu habitat e sua fonte de sustento. kule ka mi humesa ni mali ya le gangeni hinkwaswo swi helela ya masimu ntiyindlu loko swi nga helelanga mme wa ku fana na Adimiri mme ni ta fela laya na ni fela leswi swi nga swa mme ni fela phakati ka ntiyiso. Ansha é filha de Albertina Laís, dona de parte dos 300 hectares de terra cobiçados para a construção da fauna de bravio. Vovó Albertina, como é carinhosamente tratada, revela que já foi construída parte da vedação do projeto, mesmo sem o seu consentimento para a cedência do espaço. A vovó Albertina e a família Mucavel queixam-se de usurpação de espaço, mas a Caringana Game Reserve, empresa que está a desenvolver o projeto de fauna de bravio e que foi adjudicada apenas 17.900 hectares, rebate as acusações. Mas entramos em negociações com a família, então a família não quis, então nós fomos ter com o governo, disse que não. Assim que a família já não está disposta para negociar com nós, como empresa, nós vamos vedar a norte do rio Euanete. O governo de Magude nos deu a permissão de vedarmos aquele espaço da família Mucavel. A autorização, que Mung faz menção, data de 11 de janeiro de 2018 e tem a assinatura do governo distrital, de acordo com este documento a que a STV teve acesso, que diz que, por forma a minimizar o conflito homem-fauna bravia na zona de Mapulanguene e não comprometer o plano de manejo da empresa aprovado, o governo do distrito de Magude, baseando-se no artigo 30 da Lei 10/99 de 7 de julho, autoriza a Twinsife a concluir as vedações enquanto ocorrem as negociações com a família Mucavel. Mesmo sem entrar em consenso com a vovó Albertina ou com a família Mucavel, a construção da vedação não viola qualquer direito particular, defende o chefe do posto de Mapulanguene. O governo não retira o direito de uso da família Mucavel. Apenas o que o governo faz é de conceber os projetos que futuramente poderão ajudar a comunidade. Não houve violação nenhuma. Nós sabemos muito bem que, de acordo com a lei, a terra é do Estado. Sabemos muito bem, daí que é o Estado que toma as últimas decisões. Esta é a nossa preocupação.
A decisão não agrada à família Mucavel, que mesmo com a vedação a fechar o seu terreno, mantém firme a posição de não ceder o terreno sem que lhes sejam satisfeitas as exigências. Nós queremos garantir que se o projeto vai ser implementado, é importante, vai dar rendimentos para a nação, mas também dê desenvolvimento a estas pessoas que estão a ceder o espaço para que o projeto funcione. Não estamos contra o desenvolvimento, nós estamos contra o desenvolvimento que beneficia meia dúzia de pessoas e encurrala milhares de pessoas na comunidade. Indo ao detalhe, a STV sabe que na mesa de debate estão duas propostas para a cedência do terreno. A primeira é satisfatória para Caringane, revela o documento escrito pela família Mucavel. O mesmo impõe como pré-condições ao governo a emissão de um DUAT e a identificação de um espaço com as mesmas dimensões que as pertencentes à família. Da Caringane, a proposta quer o financiamento da construção de todas as infraestruturas do novo espaço, o financiamento das atividades da família, no valor de 7.500.000 meticais, assim como a garantia de acesso às campas, que não devem ser removidas do local. Os Mucaveles também exigem a cedência de 30% de participação para a família e 30% para a comunidade local, assim como o pagamento mensal de 60.000 meticais para a família e outros 60.000 para as comunidades. Consta também do documento a cedência de 30% das cotas de qualquer empreendimento que venha a ser erguido no local habitado pela família. Por sua vez, a proposta que a família considera mais justa reserva para a família um espaço que inclui as atuais infraestruturas, as campas e o acesso das comunidades ao rio. Outra diferença com a primeira proposta é que o financiamento dos projetos a desenvolver na parte reservada está orçada em 3.700.000 meticais. O projeto abrange as províncias de Maputo e de Gaza, em Magude e Massingir. É orçado em cerca de 150 milhões de dólares e poderá gerar 200 postos de trabalho só aqui em Mapulanguene. Apesar da família pretender manter as suas campas, o sociólogo Albino Forquilha entende que é possível fazer uma deslocação para outra, sem com isso violar a tradição. Deveria-se reconhecer aí um conjunto de passos e de requisitos que este regulado tem que dizer a quem deseja a terra e a quem deseja a terra tenha que cumprir escrupulosamente para que, mesmo ao se deslocar daquela zona para uma outra, os poderes continuam. Caringane Game Reserve é uma empresa com uma estrutura de propriedade constituída por 92,2% de investidores estrangeiros e 7,5% de parceiros moçambicanos. O conflito de terra leva-nos a um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes. Até já. Jornal da Noite e na página desportiva. O Machaquene e NH empataram hoje a uma bola em jogo da primeira jornada do Moçambola 2019. Bernardo pelos tricolores e Parquin pelos hidrocarbonetos marcaram os golos. Duas equipas com plantéis diferentes para esta temporada estavam no relevado do campo de Afrim, nova casa do Machaquene para esta temporada. Os tricolores mantiveram a estrutura do ano passado e NH entrou com 5 novos jogadores, com destaque para Luló, Parquin, Danilo, Beto Maravilha e Sandei, que foram dar mais frescura à equipa de Vilanculo. No campo, os tricolores foram logo para cima do adversário e criaram as primeiras oportunidades de golo sem sucesso. NH respondia timidamente por Beto, que não conseguia fazer maravilhas para a sua equipa. Mas aos 24 minutos, o Machaquene chegou ao golo, numa jogada em que Joaquim não segurou a bola e permitiu a Bernardo aproveitar a sobra e atirar para o fundo das malhas. Beto continuava à procura de uma maravilha, mas os seus remates não acertavam as malhas da baliza do Vítor I. O intervalo chegou com o Machaquene em vantagem. Na segunda parte, os forasteiros queriam a todo custo o empate e o aviso começou neste lance de Beto Maravilha, mas a defesa estava atenta. Porém, o momento mágico estava reservado para o minuto 76, quando Parquim de fora da área disparou um míssil que só parou no fundo das malhas de Vítor I.
estava feito o empate. Nos últimos minutos, as duas equipas queriam desfazer o empate, mas de um lado, Touré não acertou a baliza e do outro lado, Jay permitiu a defesa de Joaquim. É um resultado positivo, atendendo ao que acabaste de dizer, que estávamos a jogar fora de portas, contra um adversário que é tradicional neste futebol, que é o Machaquén. Primeira parte podemos estar a ganhar por 3, porque nós tivemos volta de 6 ou 8 oportunidades claras, com guarda-redes à frente, mas não conseguimos marcamos um. E salientar as 3 equipas que estiveram em campo, estiveram todos bem. As duas equipas iniciaram Moçambola com o pé esquerdo em relação às ambições para a presente temporada. Já no Chimoio, o Teste África recebeu e venceu o Chibuto Futebol Clube por 2 bolas no Moçambola edição 2019. Campo da Sualpo, lotado dos chamados 12º jogadores que pretendiam matar a sede da maior prova de futebol que regressa 6 meses depois. Em cena estavam Teste África e Chibuto Futebol Clube. A partida começou de forma equilibrada, mas minutos depois os donos da casa imprimiam mais dinâmica com visitas frequentes à baliza adversária. Os gazenses tentavam contrariar o Teste África, mas mesmo assim os fabris mantinham o mesmo ritmo, até que no minuto 17, Dário faz um remate cruzado para Jongwe e este coloca a bola nas malhas à guarda do Zé Buffon, fazendo assim o 1-0 a favor do Teste África para o delírio dos adeptos. A partida começa a ganhar mais intensidade e no minuto 36, David coloca novamente a bola nas malhas, tendo o juiz anulado aquele que seria o segundo golo do Teste África, uma decisão que não agradou o jogador Manecas, tendo repudiado a posição do árbitro, o que lhe custou cartão amarelo. Com 1-0 a favor do Teste África, as duas equipas recolheram os balneários. No reatamento, o Teste África pretendia mostrar sua musculatura e não tardou para no minuto 62, Dário fazer o segundo golo. Festa nas bancadas. Cerca de 10 minutos depois, Messi do Chibuto invade a baliza de Leandro, pautando-se desta maneira o 1 para o Chibuto e 2 para o Teste África, resultado com que se chegou ao final da partida. Foi uma vitória muito sacrificada, mas futebol é assim. Fizemos a nossa parte, conseguimos marcar 2 golos e ganhamos o jogo. Marcamos o golo que reduziu o marcador, mas infelizmente não conseguimos alcançar aquilo que eram as nossas pretensões. A Liga Moçambicana de Futebol acaba de adiar o jogo entre a Bahia de Pemba e o Costa de Sol, referente à primeira jornada de Moçambola 2019, inicialmente marcado para esta terça-feira. A Liga remarcou o jogo para quarta-feira, mas com a inversão da ordem, passando o jogo a ser em Maputo pelas 15 horas no campo do Costa de Sol. Ainda na página desportiva, o Internacional Moçambicano Mexer conquistou este sábado a Taça de França de Futebol ao vencer o PSG por 6-5 no empate após um empate de 2 bolas verificado no tempo regulamentar e no prolongamento. O PSG esteve a vencer por 2-0 com golos dos brasileiros Dani Alves e Neymar, mas permitiu um empate com o autogol de Kimpembe e o outro do Central e Internacional Moçambicano Mexer. Dani Alves, com pontapé de primeira, na sequência de um canto cobrado pelo compatriota Neymar, deu vantagem ao Paris Saint-Germain aos 13 minutos. Na sequência de um contra-ataque letal construído por Dani Alves, Mbappé e o argentino Di Maria, autor do último passe, o brasileiro Neymar aumentou para 2-0 aos 22 minutos. Aos 40 minutos, a formação do Internacional Moçambicano Mexer reduziu a desvantagem quanto ao gol de Kimpembe. Na segunda parte, o Rennes chegou ao empate por intermédio de Mexer, com um desvio de cabeça na pequena área, na sequência de um pontapé de canto, que teve o condão de baralhar as contas e empurrar o encontro para o inesperado prolongamento. A decisão da Taça da França arrastou-se para a marcação de grandes penalidades, e nesse capítulo a eficácia do Rennes, que converteu todos os penaltis, foi irrepreensível. Depois de 5 penaltis convertidos, o PSG falhou o 6º por Christophe Nkunku, o que deu o triunfo na Taça da França ao Rennes, primeiro do moçambicano Mexer em solo francês. Com esta conquista, o Rennes quebra um jejum de 48 anos. Convido a um breve intervalo, mas antes a previsão do estado do tempo para amanhã.
Para a zona sul do país, prevê-se uma máxima para Maputo de 30 e 20 de mínima. Em Xoixai, 28 de máxima, 20 de mínima. Em Inhambane, 29 de máxima, 22 de mínima. Seguimos com a zona centro, Beira, 28 de máxima, 24 de mínima. Em Quilomane, 29 de máxima, 22 de mínima. Chimoio, 24 de máxima, 15 de mínima. Teta, 33 de máxima, 23 de mínima. Por fim, a zona norte do país, Nampula 29 de máxima, 21 de mínima, Pemba 27 de máxima, 21 de mínima, Lixinga 24 de máxima, 16 de mínima. De volta ao último bloco do Jornal da Noite. Estão suspensos os cultos de domingo no Sri Lanka. A medida é tomada após os atentados de domingo de Páscoa, que mataram 253 pessoas. Desde os ataques mortíferos do domingo da Páscoa, o Sri Lanka vive sob o clima de medo. Este domingo era suposto que as igrejas realizassem cultos, mas devido a receios de novos ataques, os crentes tiveram que ficar em casa e assistir ao sermão do arcebispo de Colombo na televisão. 10.000 soldados foram mobilizados no Sri Lanka para investigar os 8 atentados e prender os devidos responsáveis. Até agora, mais de 100 pessoas foram detidas. Na noite de sexta-feira, a polícia singalesa envolveu-se em tiroteio com 3 indivíduos com coletes de bomba por cerca de 1h30. Por fim, os indivíduos que se acreditam serem membros do Estado Islâmico fizeram-se explodir, matando 15 pessoas, incluindo crianças. O presidente do Sri Lanka disse que alguns jovens têm se juntado ao Estado Islâmico desde 2013. Os coletes amarelos ainda não estão satisfeitos com as promessas do presidente francês. Ontem voltaram a manifestar-se pela 24ª vez, exigindo a demissão de Emmanuel Macron. Embora nos últimos dias tenha-se registrado um crescimento ligeiro da popularidade do presidente francês Emmanuel Macron, continua o descontentamento no seio dos coletes amarelos que têm saído às ruas em cada sábado desde novembro do ano passado. Neste 24º sábado, o cenário não foi diferente. Os coletes amarelos voltaram a invadir Paris e outras cidades francesas, onde se registraram confrontos com a polícia. Apesar de Macron ter prometido reduzir impostos, os coletes amarelos continuam a acusar o presidente francês de não favorecer os pobres e não melhorar as condições de trabalho no país. Cerca de 37 milhões de pessoas foram hoje chamadas às urnas para as eleições gerais na Espanha. O partido do primeiro-ministro espanhol lidera a sondagem de votos, mas não garante a maioria. Os espanhóis decidem este domingo o futuro governo de Madrid. Dos 5 partidos políticos em destaque, de acordo com as sondagens, nenhum deles vai conseguir a maioria absoluta, o que vai exigir grandes estratégias para a formação de alianças. O Partido Socialista do primeiro-ministro Pedro Sánchez lidera as sondagens de voto, mas nem por isso Pedro Sánchez tem como garantido o cargo de chefe de governo de Madrid. Pela primeira vez desde que a Espanha regressou à democracia, os partidos da extrema-direita terão um número considerável de deputados parlamentares. O primeiro-ministro poderá precisar da ajuda de alguns partidos catalães que continuam a reivindicar a independência da sua região, significando que logo as negociações se esperam após as eleições legislativas. O Jornal da Noite fica por aqui. Obrigada pela atenção dispensada. Encontro marcado numa próxima oportunidade. Boa noite.